Olá, amigos, um novo encontro, Estratégia e Planejamento de Empresas, aula 4. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, comentar. A sua devolutiva é muito importante para nós. Bem, eu encerrei a última aula falando do quê? Do planejado versus o realizado, que é muito comum nós pensarmos na perspectiva aí orçamentária. Falamos lá do plano plurianual, enfim. Abordamos conceitos de gestão estratégica, planejamento estratégico. Então, nem sempre as estratégias pretendidas são de fato deliberadas. E muitas coisas emergem aí desse contexto ambiental, ou seja, da estrutura organizacional, das ações do dia a dia, certo? Então, finalizando o dia, a estratégia realizada provavelmente é um misto do que havia sido pensado. E nem sempre é aquela que foi realizada. Muitas precisam ainda ser realizadas. Então, quando a gente fala em finalizar o dia, finalizar o planejamento, o período, certo? Então, traz para nós, na imagem das estratégias deliberadas, emergentes, propostas aí por Mitzberg, é o quê? A estratégia pretendida, ela busca a estratégia deliberada para que ela seja uma estratégia realizada. E muitas vezes ocorre da estratégia ser não realizada. Ela vai de encontro à estratégia emergente, ou seja, ela encontra barreiras, obstáculos para seguir. Porém, a tendência é que a estratégia seja realizada. Então, o planejamento, ele traz a estratégia pretendida na busca por suas deliberações para concretizar mais adiante a estratégia realizada. Então, basicamente é o que? Nós vamos entender aqui, neste quadro, a evolução do planejamento com o conceito de estratégia. Então, o planejamento traz para nós um processo sistemático, que são as tomadas de decisões, que são a respeito das metas. Já com outro autor, nós temos o que? A compreensão, a definição das metas, para que a gente possa estabelecer uma estratégia global, para que a gente alcance as nossas metas. Seguidamente, que tenha técnica, uma técnica administrativa, que venha a ordenar aí as ideias das pessoas, do grupo, que é a visão do caminho, o caminho a ser seguido, que é a estratégia, que são as ordenações, né, que são as ações deste plano estratégico, que vai levar, né, para que a gente possa caminhar, a organização venha caminhar na direção pretendida. Então, o planejamento estratégico, ela é uma metodologia gerencial, que vai estabelecer a direção a ser seguida. Lembra lá do primeiro encontro que nós falamos da historinha da Alice no País das Maravilhas, quando ela se viu perdida e ela pergunta, né, qual o caminho que ela deveria seguir, qual estrada ela deveria tomar. Essa é a direção a ser seguida. Isso é planejamento estratégico. Então é importante analisar os cenários para que a gente tenha aí a perspectiva estratégica, isso chamado, né, por diversos autores, que é o cenário, que é uma visão parcial, internamente, que vai consistir na análise do futuro, né, o que pode ser escolhido, no modo a limitar o conjunto das circunstâncias. Aí, para um outro autor, para Potter, o emprego desses cenários é uma técnica bem útil nas indústrias emergentes, principalmente no aspecto que dessas indústrias é a incerteza. Então, quando nós analisamos essa visão, nós vamos verificar a clara intenção das técnicas nesses cenários, que são os instrumentos realizados na gestão estratégica, ou seja, o que vai facilitar o desenvolvimento desse pensamento. E nós temos aqui alguns exercícios, algumas ideias que trazem para nós esse perfil, que é o quê? Viabilizar. Então, os administradores têm que viabilizar o melhor com as incertezas, facilitar a criação dessas redes de troca de informações, que vai gerar um fluxo de informações dentro da empresa. A integração entre os setores, as áreas têm que conversar, tem que ter um diálogo, né? Vai oportunizar essa visão global, atual e futura do ambiente. Ou seja, vai estabelecer as suas interligações e vai gerar o desenvolvimento da criatividade dentro da empresa, dentro da instituição, que gera, consequentemente, a identidade de novas oportunidades de negócios. E aí nós temos os tipos de cenários, né, que nós vamos pensar no brainstorm, que é
temos as estratégias, vão ser a elaboração dos eventos futuros, a consulta Delphi, a matriz dos impactos, né, cruzados, que vai nos apresentar os cenários exploratórios, probabilísticos. Por um outro lado, nós temos aí o cenário das tendências, que é a identificação dos indicadores, a coleta desses indicadores, a análise dele, a extrapolação dos indicadores, que afunila nos cenários tendenciosos, né, que são as tendências. E, por fim, os cenários exploratórios, intuitivos, que é a determinação dos variáveis críticos, uma análise dos variáveis críticos, que vai ser essa análise morfológica, e seguida dos cenários otimistas e o pessimista. Ou seja, é o cenário sintético mediano, que nos traz esse cenário exploratório intuitivo. Então, nós temos nesses 3 tipos de cenário, que é o cenário exploratório, probabilístico, ou seja, as probabilidades, o cenário das tendências, que são os cenários tendenciais, e os cenários intuitivos, que são os exploratórios, certo? E aí nós temos essas 5 forças competitivas que Porter traz para nós, que fala de causar aí as principais forças que atuam no ambiente competitivo de cada empresa ou organização. Dessa análise, nós vamos saber que a empresa ela pode identificar suas forças, as suas fraquezas frente à indústria e se posicionar estrategicamente para a sua tomada de decisão, a se defender dessas forças identificadas. Então, as 5 forças determinadas para a competitividade é o quê? É o poder da barganha dos fornecedores, a ameaça de novos entrantes, o poder de barganha dos clientes e a ameaça dos produtos substitutos e a rivalidade entre os competidores. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos discutir cada um desses pontos, cada uma dessas 5 forças de Porter. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever neste canal e dê a devolutiva para nós do que você tem encontrado nessas aulas.